Hoje nós iremos falar sobre o núcleo celular. Quando a gente fala sobre o núcleo celular, a gente está falando que o núcleo ele é o centro da coordenação de toda a atividade de uma célula. Em geral, os núcleos da célula, algumas podem ser apresentadas sem núcleo em alguma fase da vida, ou pode acontecer de algumas células terem dois núcleos, como o paramécio, e algumas estruturas que vão ser plurinucleadas, vai oriundar de várias células, como as fibras musculares. Elas possuem muitos núcleos dentro dela, Esse núcleo, eles podem possuir uma fase interfásica, que vai acontecer o núcleo da célula no intervalo entre duas divisões celulares. Ele é constituído de um envoltório nuclear, uma cromatina e um nucleolo, e a cariolinfa. O núcleo celular, mitótico, é um núcleo que acontece durante a divisão celular. Ele é formado por cromossomos. Já o núcleo interfásico, ele vai possuir a carioteca, os ribossomos, o material ribossomal, vai possuir poros, vai possuir o nucleolo, vai possuir a cromatina, vai possuir um núcleo e um retículo endoplasmático rugoso e liso, responsável por algumas sínteses, síntese de proteínas, síntese de lipídios, e o nucleasma, e o nucleoplasma também vai fazer parte aí dessa estrutura. Essa estrutura que tem o envoltório nuclear, ele apresenta duas membranas, uma mais externa, que essa mais externa vai ter ligação dos ribossomos com o material que vai estar ligado ao retículo endoplasmático rugoso, e numa parte mais dentro dela, vai ter um monte de cisternas. Essas cisternas, vai estar presente ali, apresenta uma estrutura nuclear também, tá bom? E a membrana do lado nuclear, ela vai possuir uma lâmina nuclear, e ela vai possuir heterocromatina, que vai estar aderida ali nos poros. Já nas áreas mais claras, vai possuir a eucromatina, que vai ser ativada geneticamente. E as áreas mais escuras, vai ser a área que vai ser ativada pela a parte de heterocromatina. E o nucleolo, gente, é o que vai apresentar os ribossomos. Eles vão estar assim no centro mesmo, tá bom? E o envoltório nuclear são poros que vão deixar a passagem livre de moléculas. Elas vão sinalizar que deve ser reconhecida por proteínas. Essas proteínas, elas vão estar aderidas a um poro e aí ela vai aumentar a sua abertura. No caso aí, quando acontece isso, é no transporte ativo. Cada poro, ele é rodeado de proteínas. Essas proteínas, elas vão controlar a abertura. O número de poros vai ser proporcional ao número das células dela. A cariolinfa, é um material genético, o DNA e o RNA vai estar aí, aderido a essa cariolinfa. Ela vai possuir um aspecto gelatinoso, semelhante ao hieloplasma. Então, ela aí, nesse cariolinfa, vai ocorrer as reações químicas. A cromatina é um material de aspecto filamentoso, ele é constituído de proteínas histonas e DNA. O número de filamentos ele é constante para cada espécie, o mesmo número de cromossomo. No caso, a mitose vai tornar essa parte aí de condensamento. É como se fosse um fiozinho de um telefone e ela se condensasse. Quando a gente olha visivelmente por microscopia eletrônica, é assim que acontece. A função da cromatina vai trazer as informações do material genético.
Existe, como eu falei, dois tipos de cromatina. A eocromatina vai ter um aspecto mais clarinho, né, quando a gente visualiza, e não vai estar muito condensada. Ela produz o RNA. E a heterocromatina é a cromatina com aspecto escuro, né? Ela vai estar inativa, né? Ela vai ser construtiva e facultativa. O tipo de cromatina sexual, né, que o corpúsculo de Barr, é um tipo de cromatina sexual chamado, né, por esse nome porque apresenta o par de cromossomo ali inativo, que vai estar constituído em algumas células de alguns mamíferos, das fêmeas de alguns mamíferos. E o nucleolo, né, eles vão ter um aspecto como se fosse um monte de glânulo e vai estar limitado, né, pelo centro, né, dos ribossomos. São constituídos de RNAs. São originados por cromossomos nucleares. Os cromossomos são células que vão iniciar a mitose ou meiose. Cada filamento de cromatina vai ser tornado visível um cromossomo que vai atingir uma condensação máxima, né, na fase da metáfase, da divisão celular. A estrutura desse cromossomo é funcional, né? Ela vai apresentar cromátides, e aí vai ter um centômetro, né? Que aí nesse centômetro, né, vai ter uma fase secundária, né? E o telômero faz parte da estrutura de um cromossomo. Né? O tipo de cromossomo, nós vamos apresentar o metacêntrico, com braços, né, do mesmo comprimento, o submetacêntrico, né, com braço menorzinho, o acrocêntrico, com braço muito grande, né, e o telocêntrico. O cromossomo é como se fosse uma estrutura de um X. A gente olhando, né, e vendo, visualizando, é como se fosse um X. A cromátide tem esse nome, né, é um centômetro que fica na outra extremidade. E o cariótipo, gente, o cariótipo ele vai ordenar, né, esses espaços de cromossomos homólogos iguais. E aí, segundo o tipo, é para verificar se tem excesso ou se vai ter falta de cromossomo. Ou falta, né, das partes do cromossomo que vai se deslocar aí. Todas as células do nosso corpo, exceto a gameta, são diploide, porque nós somos indivíduos de diploide, porque nós temos 23 pares do macho, né, e da fêmea, para ser constituído o embrião, né? Então, no caso de pares cromossomos iguais, os homólogos, quando uma célula possui apenas um cromossomo de cada tipo, no caso aí de 23 cromossomos, nós dizemos que ela é haploide. Tá? O autossomo, né, ou somático, são cromossomos autossômicos, são relacionados às características comuns do mesmo sexo. Né? No caso aí, o X e o Y são responsáveis pelas características, né, do sexo de um indivíduo, se é macho ou se é fêmea. Então, a gente diz que eles são autossômicos ou somáticos. Né? A formação do órgão, né, o fígado, o baço, o estômago, né? Então, são originados por cromossomos autossômicos. Então, os cromossomos sexuais Y, ele é mais curtinho, né? E o X, ele, no caso aí, né, ele vai ser um outro tipo, né, de cromossomo. Além de conter uma parte encurtada, em que existem genes exclusivos do sexo masculino, né? E ali vai possuir, assim, algumas características, né, no X e no Y. Então, a gente sabe que o X, né, que o Y, ele é mais curtinho. Tá bom, gente? Então, por hoje, né, nós vamos ficar por aqui, tá? E até o nosso próximo encontro.